Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o download dos embargos do ICMBio. Quando eu pesquiso aqui na internet embargo ICMBio, eu caio no primeiro link aqui, ele já traz a página do governo. Então aqui eu posso consultar e aqui eu tenho todos os dados, né, Shapefile, KMZ, do ICMBio. Então unidades de conservação federais, nesse caso aqui. O que nós queremos são os embargos, tá? Então aqui eu tenho as áreas embargadas em XLSX, KML, Shapefile. O ICMBio também tem um GeoServer, né? Que está aí dentro da infraestrutura do Indy. Então nós vamos fazer esse download pelo GeoServer do ICMBio, tá? Vamos aqui copiar então, entrar nesse GeoServer do Indy, tá? Para quem não conhece, né, o Indy é o nossa infraestrutura aí de dados espaciais, tá? Vamos colar aqui. Então aqui eu tenho, né, o GeoServer do Indy e eu posso pesquisar aqui, vindo em Layer Preview, sobre embargos. Tá? Então aqui eu já caio ele já seleciona para nós, né, as áreas embargadas do ICMBio. Aqui eu posso ver essas áreas pelo Open Layers. Eu vou clicar aqui em qualquer polígono para olhar a tabela de atributo. Então aqui eu tenho a tabela de atributo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um filtro utilizando a coluna do estado. Então eu vou selecionar os embargos do estado do meu interesse, tá? A gente vai testar aqui Minas Gerais, Paraná, certo? Para eu não, como eu não, a intenção aqui não é trabalhar com todos esses embargos, a gente vai fazer um filtro direto na URL do GeoServer, ok? Então aqui no GeoServer nós vamos copiar, né? A gente vai abrir a URL para baixar em GeoJSON. Tá? A gente vai copiar essa URL aqui. Essa URL do GeoJSON está trazendo todos os embargos do Brasil. A gente vai aplicar um filtro direto nessa URL. Tá? Então essa URL já está aqui, né? Já copiei para cá. E agora a gente vai ver como que a gente faz essa filtragem direto na URL do GeoServer. Então vamos abrir esse link aqui. Tá? Então no GeoServer eu tenho uma opção de fazer filtros, né, utilizando aí uma linguagem comum de consulta, né? CQL Filter. Esse CQL Filter a gente consegue aplicar essa filtragem utilizando vários operadores, né? Aqui tem exemplo: igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Tá? Então aqui eu tinha um exemplo aqui, né? Eu tenho todos os estados ali dos Estados Unidos. E aqui eu vou fazendo algumas seleções, né? Utilizando população, maior que 15 milhões, são esses estados. Né? E aqui eu posso usar também esses operadores. Tá? Posso utilizar aqui as condicionais, né? Então essa é a nossa ideia, a gente vai aplicar um filtro semelhante, vai utilizar ali o igual, para que quando nós façamos a leitura do GeoJSON, venha só o estado desejado. Então aqui tem um exemplo, aqui tem, né, o exemplo da como que fica na URL. Então eu tenho que escrever CQL filter igual o campo da tabela, que a gente viu lá, que o estado está né, o campo representa o F, igual ao estado que eu quero. Então está como sigla. Essa sigla ela é uma string, né? Então tem que colocar aspas simples, certo? Então vamos fazer o primeiro teste aqui. Então aqui está o URL do GeoJSON. Eu vou só apagar isso aqui. Então essa aqui é a URL bruta. Foi assim que a gente copiou lá.
Para eu aplicar esse filtro, eu tenho que usar o e-comercial, escrever CQL filter, igual o nome do campo da tabela, é o F, igual, a gente vai selecionar o primeiro estado, vamos selecionar Minas Gerais. Então, Minas Gerais é MG, aspas simples, tá? Que é uma string que eu quero fazer a seleção. Beleza, então a gente já fez já configurou aqui, né, a URL. A gente precisa cuidar também esse Max Features, tá? Eu deixei aqui 10 milhões, não vai ter isso de embargo para Minas Gerais, não tem isso nem para o Brasil todo, mas por segurança eu deixei 10 milhões aqui, tá? E o CQL Filter aqui vai fazer para nós essa filtragem, né, essa seleção dos embargos para o estado de Minas Gerais. Então vamos rodar, tá? Vamos fazer a leitura aqui do GeoJSON, né, a partir do GeoPandas. Então GPD read file, eu já consigo fazer a leitura direto dessa URL. O estado tendo muito embargo demora um pouco mais. A gente vai mudar para um estado menor, o tempo ali de trazer esse dado é menor. Então deu 21 segundos para o estado de Minas Gerais. Vamos visualizar aqui o GeoDataFrame, né? Quando eu olho aqui a coluna do estado, tá tudo Minas Gerais, tá? Então tudo MG. Tem 810 embargos, né? 810 linhas, 810 embargos para o estado de Minas Gerais. Vamos aplicar aqui um estado menor. Vamos ver para o Acre, tá? O que eu vou fazer agora? Para eu não precisar toda hora ficar mudando aqui no final da URL, tá vendo? Não precisar ficar mudando MG, SC, enfim, ficar testando. Eu vou formatar essa string. Então, eu vou criar uma variável chamada UF, tá? Abrir aqui as chaves, né? Deixar entre chaves e formatar essa string. Para formatar, eu coloco esse Fzinho aqui na frente. Então o Python vai entender que eu quero concatenar essa variável aqui, né? Essa string. Vamos colocar agora aqui AC, que é o Acre. Eu quero concatenar a string que está nessa variável nessa URL, tá? Então tudo que tiver aqui eu mudando essa variável, o valor da variável, ele já vai mudar aqui para nós, vai concatenar o valor certinho aqui. Então, vamos rodar e vamos ler agora para o Acre. Deu 21 segundos para Minas Gerais, para o Acre tem que demorar um pouquinho menos, né? Acredito eu, né, que tenha menos embargos. Vamos ver se isso é verdade. Então, deu 12 segundos, deu menos tempo. Mas realmente aqui ainda o Acre tem mais embargos, né, do que Minas Gerais. Mas foi rápido também, tá? Beleza, vamos olhar esses embargos. Eu quero definir aqui um banco de dados espaciais em GeoPackage, tá? Então eu vou criar um GeoPackage aqui, um arquivo chamado geodados.gpkg, para a gente guardar esse dado aqui dentro do nosso banco, porque a gente poderia fazer isso todos os dias, né, para aquele estado. Nós poderíamos adicionar mais estados. Então, eu quero o embargo não quero de todo o Brasil, eu quero de alguns estados. Então, eu posso fazer essa leitura todo dia e guardar no meu banco de dados e usar aí no QGIS, no ArcGIS ou no SIG de preferência de cada um, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai exportar uma tabela. Então, aquele GDF, né, que a gente deu do Acre, a gente vai exportar, que são os embargos, a gente vai exportar para o GeoPackage. Aqui eu vou colocar embargos AC. Vamos mudar aqui. Então, são os embargos em build do Acre. Bom, então já está lá no meu banco. Se eu olhar no meu banco GeoDados, ele vai abrir aqui. Tá? Eu tenho então esse GeoDados, né, que é o GeoPackage, com aqui 3 megas, então é o que deu os arquivos de embargos.
Beleza. Nesse caso aqui, eu vou fazer a leitura desses embargos, então, né? Aqui o nome da tabela é AC. Eu vou fazer a leitura desses dados usando uma SQL dentro do GeoPackage. Tá? Então, eu criei a minha SQL aqui. Eu quero selecionar todos os campos da tabela, né, a partir da tabela embargo ICMBio AC, que é do Acre. No GeoPandas, eu tenho aqui um parâmetro que eu posso definir a SQL que eu quero realizar a minha consulta. Tá? E eu estou passando aqui para o GeoPandas o caminho do nosso banco de dados geoespacial. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Então, agora, esses embargos ICMBio, eles são do Acre e foi feita a leitura direto do GeoPackage. Vamos olhar como que fica isso, né? Aqui, esse Explorer, ele vai criar uma página em Folium para nós, né? Semelhante a um web map, onde a gente pode fazer a visualização desses dados, tá? Então, aqui eu tenho os dados do Acre, os embargos do Acre. E isso a gente poderia realizar para qualquer outro estado, vários estados ou todo o Brasil. Todo o Brasil demoraria um pouquinho mais, mas também é possível. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.